passar do tempo, a gente percebeu que o nosso jeito de fazer cultura não se encaixava nas regras e que, se a gente quisesse fazer cultura, a gente ia ter que se adaptar à cultura hegemônica. Então, a gente começou a lutar para que o espaço fosse aberto para a gente fazer a cultura do nosso jeito em Curitiba, de um jeito afrocêntrico. Então, a gente tem lutado para fazer as pessoas perceberem como é que isso funciona. Chegam na cesta felizes, comem os doces todas juntas. E o estrangeiro estranha aquela situação e não entende o que aconteceu. E elas explicam de que adiantaria só uma criança ficar feliz e as outras todas com vontade. Não faz sentido para nós. Então, a mesma coisa aqui. A gente não está numa corrida onde um vai ganhar e os outros vão ficar para trás. A gente tem que agir em bloco, todos juntos, porque a gente vai ter muito que comemorar a hora que a gente começar a ver a política de igualdade acontecer, o enfrentamento ao racismo acontecer, a intolerância religiosa parar de acontecer, enfim. Mas, para a gente ser ouvido nesses espaços de poder, para a gente fazer com que as pessoas prestassem atenção no que a gente estava propondo, só vale o que está escrito. E aí a gente começou... É rápido. Por exemplo, né, há 190 anos atrás, essa Casa de Lei proibiu os batuques e fandangos. E aí a doutora Meg, que é uma das pesquisadoras esse percurso, ela costuma dizer, puxa, mas se proibiram é porque tinha muito, incomodava, fazia barulho. Então, quem são? Onde estavam? Tem muita coisa ainda para a gente, enfim, saber sobre nós, sobre quem nós somos. E esse trabalho de denunciar os erros e de apresentar as denúncias, depois a gente foi descobrir que é uma responsabilidade dos conselhos. São os conselhos as instâncias oficiais de diálogo com o poder público. E aí a gente começou a entrar nos conselhos e a participar. E hoje a gente tem assento no Conselho Estadual de Cultura, no Conselho Municipal de Política Étnico-Racial, no Conselho Estadual e no Conselho Nacional de Política Étnico-Racial. E é um constante aprendizado. A gente aprende muito. Principalmente isso, né, que tem resposta. Quando a gente protocola e acompanha, a resposta vem. Então, vale a pena denunciar. Tem gente que acha que não vale a pena denunciar e fica sofrendo sozinho, no individual, mas, quando a gente junta no coletivo, a coisa ganha uma força fantástica. Por isso, esse espaço aqui é super importante. Nossa, é muito bom estar aqui e encontrar todos vocês aqui também. E, por outro lado, a gente também aprendeu que existem políticas que não são de um grupo, são políticas de Estado. São políticas que têm que ser feitas independente do grupo que estiver na gestão pública. E a política de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo é uma política de Estado. Então, a gente... Um minutinho para finalizar, doutora. Continuar dando encaminhamento aos que vieram antes de nós. A gente tem uma administração competente para resolver tantos problemas. Imagina se essa administração competentíssima se debruçar sobre os problemas da desigualdade, da intolerância, do racismo. Eles vão ter sucesso, isso é evidente. E a gente precisa atuar juntos e em bloco. Então, o que eu trago hoje são esses desafios para nós, que eu enumerei como sendo 3. Um é o Conselho. A gente precisa providenciar o chamamento das eleições para o nosso Conselho, que está parado há 1 ano e meio. Como ele não foi chamado regimentalmente dentro das regras dele, que seria ser chamado pela sua própria gestão, a gente vai protocolar na prefeitura um pedido para que ele seja chamado pelo órgão competente, pelo órgão ao qual o Conselho é vinculado. A segunda coisa é: esse conselho vai ter um desafio imenso, que é criar o plano municipal. Então, todo mundo que está aqui, independente de ser parte ou não de uma instituição dentro do conselho, pode participar, pode registrar as denúncias, pode ajudar a construir esse diagnóstico do que precisa ser feito, porque vão ser elaboradas metas, etapas e vão ser cumpridas. Tem recurso para isso, tem previsão legal, vai ser feito. Depende da gente estar ali em cima, cobrando, olhando, cuidando, para que a coisa aconteça de verdade. E a terceira coisa é que, para a gente protocolar esse pedido de chamamento das eleições, o ideal é a gente já chegar com tudo muito pronto, assim, muito bem encaminhado. Então,
segundo as regras do edital passado. 30 dias depois da publicação, as eleições vão ser feitas, e a gente precisa indicar uma comissão organizadora, pessoas que não tenham interesse em compor o conselho, mas que tenham a possibilidade, que tenham, né, a capacidade para organizar as eleições. É isso. Então, eu gostaria de verificar com a plateia, com os pares, se há instituições, se há pessoas aqui que não sejam membros potenciais do Conselho, que não gostariam de participar das eleições, que poderiam fazer parte da comissão organizadora. E nós vamos indicar esses nomes ao prefeito para que ele valide ou não valide, mas, enfim, já fica encaminhado para acelerar o processo. Então, assim, a gente pensa sempre em um membro do Executivo, um membro do Legislativo e 2 da sociedade civil. Então, eu vou direcionar a pergunta mais objetivamente. O membro do Executivo, o assessor de políticas de igualdade racial, seria uma ótima representação, na verdade, né? Óbvia. Da Comissão de Direitos Humanos, poderia sair uma indicação do Legislativo. E da sociedade civil? Pessoal dos advogados, dos membros da OAB, pessoas que têm essa visão, que poderiam fazer parte da comissão organizadora? O doutor Mesael e o doutor Ney Freitas, acho que né, se colocaram, e são 2 pessoas competentíssimas em espaços adequados. Então, eu vou depois passar um documento para a assinatura de todos que concordarem que a gente, então, peça o chamamento das eleições e que a gente valida essas indicações para a comissão organizadora e vamos tentar ter um novo conselho municipal ainda este ano. Gratidão. Eu convido agora o vereador Erivelto para se manifestar. Boa tarde a todos. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu sou jornalista há 34 anos e estou político há 6 meses. Então, a minha visão das coisas não é tanto uma visão política, mas uma visão de profissional de imprensa. E, coincidentemente, tem algumas pessoas aqui nesse auditório hoje, como o Candeeiro, o André Nunes, da UAB, a Karen Oliveira, que trabalha hoje comigo, a Andréa Vitor, que é mãe do Nazareno, do Bamba, né? O Snoopy, que eu tinha visto aí também. Todas essas pessoas conversaram comigo num projeto que eu comecei 2 anos atrás, que é o Brasil de Cor. Um canal no YouTube, que vocês, inclusive, depois dar uma olhadinha, verificarem o tipo de conteúdo que tem lá. Mas lá tem em torno de 50 entrevistas com negros brasileiros. E os negros brasileiros falam sobre tudo. Falam sobre racismo, falam sobre preconceito, falam sobre inferioridade, mas também falam sobre poder, falam sobre informática, sobre religião. Então, nós estamos aqui discutindo uma questão de igualdade, que eu acho que é uma questão muito importante nesse momento, mas, quando a gente fala dessa questão no Brasil e em Curitiba, nós temos também que olhar além disso, e não nos contentarmos apenas com essa questão de igualdade, de conselhos e tudo mais. Independentemente do meu posicionamento em relação a algumas coisas, as portas do meu gabinete estão abertas para todas e quaisquer manifestações. Essa semana nós recebemos o grupo de empreendedoras negras que estão desenvolvendo um trabalho na Praça Zumbi dos Palmares, uma feira de empreendedoras, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, Karen? Uma vez por mês fazem uma feira nessa praça, e elas vieram pedir uma ajuda para, digamos, dar uma revitalizada nessa feira, e nós vamos trabalhar nesse sentido. Inclusive, no sábado, eu estive lá no Parque Zumbi dos Palmares,
Tive algumas ideias, inclusive, em relação àquela praça. Eu acho que a gente pode avançar muito mais em relação a isso do que simplesmente deixar uma praça por um espaço para os negros. Mas eu gostaria de deixar para vocês essas portas abertas do gabinete, para falar sobre igualdade, para falar sobre preconceito, para denunciar destruição de templos de religiões africanas, para discutir quaisquer assuntos. Então, eu gostaria de deixar essas portas abertas para vocês, e eu acho que o principal dessas questões que nós temos vivido é colocar essas questões em discussão. Discutir, chegar a uma conclusão ou não, mas é importante discutir o assunto. E eu não falei todos e todas, porque, sinceramente, eu como jornalista, como profissional de comunicação e como alguém que usa o texto, eu acho que essas diferenciações de todos e todas, isso é uma coisa que acaba ficando até uma escravidão. Quando eu falei boa tarde a todos, evidentemente que eu estou falando com todos. Mas se alguns não se sentem representados, estou dizendo boa tarde, pessoal. É uma palavra, digamos, que sirva para todos e todas. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, vereador. Bom, vamos começar agora a parte que eu mais gosto aqui das nossas audiências públicas, que é a nossa conversa. Eu tenho algumas pessoas inscritas, pessoal, mas ainda há tempo. Minha assessoria, olha aqui, estão perguntando como é que se inscreve. Elas estão passando esse documentinho aqui. Eu vou convidar as pessoas para virem no púlpito aqui fazer a pergunta. Eu acho mais legal. Então, eu convido a Daniele Cristina de Oliveira. Eu posso ler a pergunta dela, mas eu convido que ela venha ao púlpito e que faça a sua pergunta, Daniele, por favor, vai ser mais legal. Você tem 2 minutos, tá? Pode ser para todo mundo falar. Preparada para vir. Pode Na falar. verdade, eu não estava preparada para vir até o púlpito. A minha pergunta que eu direcionei não é sequer uma pergunta, é mais um desabafo. Eu faço parte do terreiro de Umbanda Pai João e Caboclo Flecheiro, e já estamos entrando num desânimo astronômico, porque não conseguimos legalizar a nossa casa, devido a não só a legislação, porque a prefeitura ela acaba se apegando à lei de zoneamento, e isso acaba prejudicando todo um trabalho que nós, dos terreiros de Umbanda, e eu falo nós, porque acredito que somos todos irmãos, temos perante a sociedade. Somos nós, do terreiro de Umbanda, que somos um braço a mais para levar o alento à pessoa que está em situação de risco nas ruas, que precisa de alimento, que precisa de amor e que precisa de cuidado. E isso está sendo tirado dos terreiros de Umbanda por pura burocratização. Então, assim, o meu desabafo em relação a isso foi que, se for necessário, que se coloque novamente em votação a lei de zoneamento, ou que se permita que nós voltemos a nos reunir, porque desde o ano passado nós não podemos sequer fazer uma reunião no nosso terreiro, porque somos multados ou por racismo religioso que nos proíbe e nos coíbe por multa e por ações da polícia mesmo. Obrigada. Eu convido agora o Lucas Gabriel Neves. Lucas. Está vindo lá. Boa tarde. Meu nome é Lucas Gabriel Neves, eu sou um estudante e eu fiz uma pergunta direcionada ao SUS, pois uma que foi vivido por mim é que quando eu tive que eu quebrei o meu braço, tinha um negro lá que os médicos não queriam atender ele. Ele chegou, acho que, umas 6 ou 5 horas da manhã, e eu cheguei no SUS, acho que era 9 horas da manhã, eu saí às 6 e ele ainda estava lá esperando atendimento. E daí a minha pergunta é, o Sistema Único de Saúde do Paraná tinha alguma proposta para melhorar o atendimento do SUS? E melhorar também o atendimento para os negros, que são
Obrigado. Discriminado. Eu pergunto ao doutor Juliano se quer responder essa pergunta, doutor. Veja, Lucas, né, fez a pergunta. Todas essas situações, elas precisam ser identificadas com o local, o dia, com quem aconteceu, como aconteceu e registradas para que a gente tome alguma providência. Porque a reclamação genérica, ela não consegue gerar uma reação da política pública, nesse caso a saúde, para corrigir. Então, se você me disser quando foi, onde foi, com que profissional isso aconteceu, em que momento, qual que era a urgência, qual que era a necessidade clínica desse cidadão, como é que isso aconteceu, eu posso te dar uma resposta um pouco mais adequada em relação a esse caso. Em relação ao que a Secretaria Municipal de Saúde está planejando para trabalhar com a população negra, eu acho que, sim, eu deixei muito claro nos 5 minutos que eu apresentei, mas os processos de acolhimento sempre são reforçados e enfatizados, porque independente de ser negro, branco, amarelo, as pessoas têm que ser bem acolhidas e bem atendidas em todos os equipamentos de saúde. A prioridade se dá pela questão clínica. Isso precisa ficar claro para a população também. E o trabalho conjunto, né, com o controle social, o trabalho conjunto com a população, o trabalho conjunto com os usuários é que vai conseguir ampliar essa capacidade de resolução dos problemas do sistema. Tá? Luiz, da APP, levante o braço, por favor, a gente vai levar o microfone para ficar mais rápido. Então, vai lá, Luiz. Você já está aqui, né? Vai lá. Boa tarde a todas e todos. Primeiro eu queria registrar, viu, vereadora, a sua intenção brilhante, mas colocar a doutora Dora, a doutora Santa e também a doutora Ana Paula para falar, a doutora Andréia, desculpa, para falar 5 minutos, é um desafio. E é frustrante para nós, porque ouvi-las durante horas é sempre prazeroso e é sempre um aprendizado. Mas brilhante essa iniciativa da gente ter a preocupação em estar construindo a igualdade racial em Curitiba, essa cidade tão racista, essa cidade que nos deixa cada vez mais invisível. Mas eu queria fazer uma pergunta específica para a representante da Secretaria Municipal de Educação. Ela falou aqui dos projetos da Secretaria, mas ela não mencionou a Lei 10.639, que fala sobre a instituição e sobre o debate da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né, através, inclusive, das equipes multidisciplinares. Então, gostaria que a senhora voltasse e fizesse debate. E também, para o representante da saúde, que ele pudesse falar assim, de uma forma mais específica, de programas que existem diretamente ligados à saúde da população negra. E aproveito para fazer um convite a todos e todas para amanhã, a partir das 16h30, estarem presentes na Praça Santos Andrade, onde nós faremos um grande ato em defesa da educação pública e em defesa da nossa Previdência. Muito obrigado. 5 minutos são bem poucos, né? É um desafio para todas aqui e todos aqui na mesa, né? E bem lembrado, né? A gente trabalha em 10.639 numa perspectiva de ter um integrante em cada unidade da Comissão de Educação e Direitos Humanos com essas temáticas. E também trabalhamos com outros trabalhos com essas profissionais nas regionais. Então, a gente vem fazendo trabalhos, e isso vem sendo colocado no nosso plano formativo também, constantemente. Né? Então, isso está bem presente. Hoje, cada unidade, dentro dos nossos 500 equipamentos da educação, tem um plano trabalhando, né, nessa perspectiva de educação em direitos humanos, com essas temáticas de enfrentamento da desigualdade racial, e demais temáticas,
todas as unidades da rede municipal dispõem, desde a educação infantil nos nossos centros municipais. Que é o racismo que nós, negros e negras, sofremos diariamente. E nenhum homem, nenhuma mulher da lei aqui para nos ouvir. Isso é um absurdo. Então, gente, falo agora com as pessoas negras. Quando vocês elegerem um negro, lembre que ele vai se sentar aqui e não vai resolver as nossas demandas. Votar em gente branca, levar gente branca para o poder, é para isso. Para nós continuarmos sofrendo racismo dessa gente branca, porque a gente sofre racismo de gente branca. Essa é uma das coisas, já me cortaram? Que bom que não. Então, uma das coisas é a eleição para o Comper. Comper incompetente, não nos representa, eleição urgente e mudar essas pessoas que estão no Comper, que não resolvem, não atuam. Eleição para o Comper. A outra questão são os dados sobre a população afro-curitibana. Os vereadores que aqui não estão, se as secretárias aqui, por favor, estejam, nós precisamos saber o número de negros, de negras, onde estão, o que estão fazendo. Nós não temos esses dados. A terceira questão que surgiu agora, eu solicito uma nova audiência e peço que todos os funcionários públicos eleitos pelo povo curitibano, pelas curitibanas, pelo povo negro, que nós somos 36% nessa cidade, onde dizem que só tem gente branca, estejam aqui para ouvir as nossas demandas. Já está na hora de sermos ouvidos, nós queremos direitos, igualdade, queremos ser ouvidos por esses políticos brancos, de olhos azuis, como bem representa esse painel, onde nós, negros e negras, não estamos. Basta de racismo. Vocês têm que ter vergonha e acompanhar a evolução da humanidade e lutar pelo fim do racismo, pela intolerância religiosa. Até quero dar o axé para os irmãos de Candomblé, de Umbanda, que estão aqui representando a religião de matriz africana. Basta de intolerância, basta de racismo, e reforço, solicito uma nova audiência pública e que os vereadores estejam aqui para ouvir a nossa demanda. Isso é um absurdo. Segunda-feira e os funcionários públicos não estão aqui ouvindo a população negra. Obrigada a todas e a todas. Valeu, obrigada. Tudo bem. Valeu, Thelma, valeu. Almira Maciel, por favor, levante a mão para a gente levar o microfone, se estiver aqui ainda. A Almira está vindo. Valeu, Almira, obrigada. Vamos lá. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, neste momento bastante importante para a luta e o combate ao racismo que estrutura a nossa sociedade brasileira. Curitiba não se diferencia a não ser pelas formas que emprega no seu projeto político de nos disseminar, para nos matar, para nos, enfim, racializar. Eu gostaria de levantar alguns aspectos com relação à Thelma, que me antecede, traz um pouco dessa importância e necessidade da participação da população negra efetivamente no interior desses debates. Isso é fundamental. Nós não temos aqui aqueles que deveriam estar nos ouvindo e também não temos aqui o nosso povo, que muito teria a dizer em relação à educação, em relação à saúde, e aí, particularmente, as mulheres negras nos seus momentos de atendimento enquanto parturientes.
a violência é extrema ao tratar essas mulheres. E isso precisa ser atendido. A outra questão em relação à educação. A Lei 10.639 completou este ano 16 anos. Isso é muito tempo para se ver tão pouco sendo realizado no interior dos espaços para a formação dos profissionais que atendem a educação em nossas escolas. As escolas públicas municipais estão, na sua grande maioria, na periferia. E quem é o povo que está nessa periferia quando consegue ir para a escola? Porque a vaga é uma disputa indescritível, desde a creche até os outros espaços. E aí se vai tratar como evasão, o que de fato, na verdade, pode significar expulsão do nosso povo das escolas. Por quê? Porque não somos tratados de acordo com aquilo que entendemos enquanto educação, enquanto necessidade, enquanto formas de sermos reconhecidas e reconhecidos como população nessa diáspora. E a responsabilidade não é nossa. Não somos nós que temos que fazer essa luta sozinhos. Não fomos nós que criamos o racismo. Não é responsabilidade só da população negra, mas sim de todas e todos aqueles que assumem espaços que se propõem a promover a igualdade. Então é importante que nós comecemos a pensar projetos políticos de construção dessa igualdade, sim, para além dos denuncismos. Obrigada. Mesael, por favor, pode usar o púlpito. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Mesael, sou advogado, sou ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná. Eu quero, de antemão, me solidarizar com o povo de Terreiro, o povo de Curitiba que vem sofrendo uma perseguição silenciosa, seja da sociedade civil, seja da sociedade pública constituída, porque proibir um povo de se manifestar a sua religiosidade, sendo que essa proteção ela é constitucional, ela está também no artigo sumiu aqui o artigo, no artigo 8º, o artigo 9º, o artigo 10º do Estatuto de Igualdade Racial, que é a liberdade de crença religiosa. É lamentável saber que uma cidade como Curitiba, que se diz tão evoluída, tenha pessoas com pensamento tão tacanha que é impedir de um povo exercer a sua liberdade religiosa. A gente sabe que tem-se todo o interesse de silenciar a população negra de Curitiba. E como se silencia um povo? Como se silencia através do combate, cerceando as suas garantias e liberdades constitucionais, seja ela na cultura, no esporte, no lazer, na saúde, na liberdade de crença e de culto religioso. Portanto, eu me coloco à disposição para advogar para o povo de Terreiro de Curitiba nesse sentido. Ao meu ver, cabe-se aí um mandato de segurança das associações de Terreiro de Curitiba para exigir do Ministério Público que se faça do poder público que essas pessoas não sejam cerceadas na sua liberdade de religião e liberdade de culto. E também quero fazer um convite a todos aqui, que eu tenho um programa numa rádio comunitária, voltei sábado retrasado, na Rádio Bairro Novo. Eu quero fazer um convite a todos, a vocês, no programa, sábado, das 10 às 11h30, que eu vou fazer um debate sobre liberdade religiosa com 4 membros de religiões diferentes. Um padre católico, um líder do povo de Terreiro, um pastor evangélico
outro membro, talvez seja aí que eu não confirmo ainda, o líder da mesquita aqui do povo do Paraná. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, e me coloco à disposição. Lugar de povo, lugar de luta de direito é na rua. Quer exercer direito, quer fazer valer direito, vamos para a rua. Pessoal, só para a gente tentar, eu quero que todo mundo fale, eu vou chamar o próximo e dizer o nome do outro a seguir, que já fique atento, mais ou menos, e próximo aqui do púlpito, para a gente, todo mundo falar. Então, eu chamo o Sérgio Miguel e o Juliano Prestes, já fique meio próximo do púlpito, por favor, para a gente, todo mundo falar, vai ser legal. Vai lá. Tem que ligar? Ah, agora ligou. Boa tarde, senhoras e senhores. Para o secretário de Saúde, eu sou estudante universitário no último ano de Letras Francês. Eu queria saber o seguinte, eu tive que, por várias vezes, questionar a autoridade sanitária da unidade onde eu sou atendido, porque esse critério cor-raça aí, como vocês podem ver, eu sou negro. E sempre esteve lá branco. Mudaram recentemente. E da minha mãe, naturalmente, possivelmente, ela é da minha cor, né? E está branco. E a gente não consegue mudar isso. E olha, isso faz anos, viu, secretário? Eu peço para o senhor, por gentileza, para exigir uma agilidade maior. Por quê? Porque quando eu questionei o responsável, ele falou assim, isso é uma coisa do sistema. Eu falei, o sistema ele é manipulado por pessoas. Então, se vocês não resolverem essa questão, eu vou processar a Secretaria de Saúde. Tá? É só isso. Muito obrigado. Porque... Legal. São mesmo, Thelma. Eu chamo agora a Ananda e a seguir o Miguel. Só tenho o primeiro nome aqui. E quero agradecer e registrar a presença aqui do Saul Silva, presidente do Conselho de Igualdade Racial do Estado do Paraná. Muito obrigada, Saul. Vamos lá. Está aberto o microfone. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Mucuyu no Zambi. Aos meus pais mais velhos, peço a benção. Aos meus mais novos, que Oxalá e os orixás abençoem. Então, a minha pergunta aqui não está muito voltada ao município de Curitiba. Como eu sou de cidade de interior, eu sou representante da Federação Bandista do Estado do Paraná, na região sudeste do Paraná. Então, eu cuido lá da região Pato Branco, Francisco Beltrão, Clevelândia e Palmas. Então, o que acontece? A gente procura dentro do poder político, poder público, aqui em Curitiba, uma forma e um meio de ter um conhecimento maior para nós levar para os municípios de interior. Pelo fato que a nossa raça, a minha cor, a minha religião, na cidade de interior, ela é muito mais denegrida, ela é muito mais batida do que aqui na região metropolitana de Curitiba. Vocês podem até dizer que a luta aqui é grande, mas então eu gostaria de mostrar para vocês o que é uma luta onde uns 4, 5, ou máximo 20 pessoas no meio de uma falange aí de pessoas de outras crenças. Tá? Então, o meu pedido aqui realmente é um pouco de desabafo e um pouco de agor. Então, a minha pergunta seria, não teríamos que encontrar uma solução e um meio de ponhar um representante nos municípios de interior que defenda realmente
as crenças religiosas de matriz africana e também a nossa minoria, chamado cor negra. Então, essa seria a minha pergunta. Eu entendo que... Mas eu entendo que está mais voltado para Curitiba, essa audiência pública. Porém, eu só estou aqui pedindo a vocês aí um alerta aos nossos advogados da nossa raça aí, da nossa cor, para trazer aí para a gente um esclarecimento um pouco mais elevado, porque nós precisamos lutar também, não só na região metropolitana, não só aqui em Curitiba. Nós temos o Paraná, que o Paraná é grande, o Paraná é imenso. A minha briga não é só por Curitiba e não é só por São José dos Pinhais, que eu estou recentemente, é pelo meu estado. Axé, Mutumbá, Mucuyu a todos e todas. Obrigada. Ananda, da Comissão de Diversidade Sexual de Gênero da OAB. Eu já peço que se aproxime o Miguel do Terreiro Tia Serafina, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos e todes, até porque todes representam todes as identidades de gênero existentes e as expressões de gênero existentes. Então, a gente precisa pontuar e falar as existências das pessoas, porque se nós não falamos, elas não existem. Então, a gente precisa falar delas, sempre. Quero agradecer à vereadora Maria Letícia por essa oportunidade, essa audiência pública, parabenizar todos os presentes da mesa e fazer uma consideração um pouco importante. Eu sempre pontuo isso nas falas e trabalho muito ao lado da doutora Andréa Vitor e também da doutora Helena Rocha, que é presidente da CEVIG, hoje representada pela Santa de Souza aqui, as interseccionalidades. E aí eu passo a minha pergunta para a mesa. A gente precisa debater políticas de igualdade racial pensando também na mulher negra, pensando também no homossexual, na travesti, que também são negros, né? E trazer essas interseccionalidades é importante para que todas essas políticas públicas consigam ter efetividade e permeiem, de fato, a vida das pessoas. Então, a gente precisa falar, sim, de machismo, a gente precisa falar, sim, de homofobia, de lesbofobia, de transfobia e, com certeza, de racismo. Né? E a gente precisa falar isso não só com os nossos pares negros e negras, mas também com as pessoas brancas que constroem essas políticas. Né? E, nisso, gostaria de agradecer também a presença do Alan, né, que é o nosso representante da diversidade sexual no município, o que faz dessa audiência um ponto fundante e importante para que essas políticas sejam construídas conjuntamente. E eu passo a palavra para vocês e faço essa pergunta para vocês, pois também não tenho resposta, mas estou disposta a construir isso conjunto com vocês. Boa tarde. Quer se manifestar, Sandra? Quer se manifestar? Sim, agora então vamos ouvir o Miguel. Eu já convoco o Paulo Vieira, da Federação Bandista, também para ser o próximo a seguir. Está aberto o microfone. Já. Olá, Miguel. boa tarde. Meu nome é Miguel de Mojá. Eu sou um bandista do terreiro da Tia Serafina, sou também pessoa trans masculina. E, nesse sentido, eu vim apresentar que o nosso Brasil ele é o que mais assassina pessoas trans no mundo. Há 3 anos ele assume esse posto. Recentemente, a travesti Maria Clara de Jesus, da Universidade Federal de Pernambuco, se não me engano, ela constatou que cerca de 82% das pessoas travestis e trans assassinadas são negras. E eu vejo que, mesmo dentro do nosso debate, esses dados não têm sido considerados. Eu gostaria que as nossas políticas públicas considerassem esses dados, considerassem pessoas trans como fim da margem, pessoas da sociedade. Nós não conseguimos emprego, não conseguimos acesso à educação, apesar das políticas públicas, elas são muito frágeis, à saúde. Eu gostaria que esses dados passassem a serem considerados nas pesquisas, nas estatísticas levantadas. Ademais, enquanto bandista, eu também trago o depoimento do meu terreiro, que frequentemente tem sido alvo de denúncias, e por 3 vezes seguidas, 2 semanas, na verdade, seguidas em todas as nossas reuniões, policiais entraram no nosso terreiro para acessar o nosso culto e pedir que se abaixasse os nossos atabaques a pedido do vizinho, apesar da regularização.
Só isso. Obrigado. Agora, eu tinha chamado Paulo Vieira, da Federação Bandista do Paraná, e daí eu já convoco a Mirélia Amaral e a Jane Márcia para ficarem mais ou menos próximas aqui. Alô? Bem, boa tarde a todas e todos. É uma satisfação enorme estar aqui. E eu acho que é importante a gente estar aqui, vereadora Maria Letícia, porque essa Casa de Leis, ela não cumpre exatamente o que a Constituição Federal estabelece. No artigo 5º, a Constituição Federal diz que cabe aos poderes públicos instituídos a defesa dos locais de culto. E hoje nós temos a Lei do Silêncio, que foi aprovada na Câmara dos Vereadores, embora não na gestão de vocês, mas ela pune os terreiros de Umbanda. E isso reflete o racismo institucional, sim, porque o que atrapalha o vizinho não é o toque do atabaque, é a existência dele. Então, vereador Erivelto, nós estamos aqui, o povo, as comunidades de terreiro estão aqui, pedindo socorro para vocês, porque a violência em Curitiba contra os terreiros de Umbanda e Candomblé e demais matrizes africanas atingiu um patamar insuportável. Nós somos pela paz, pela fraternidade, pelo amor, mas nós estamos sendo violentados num direito fundamental que nós temos, que é o de professar a nossa fé. E nós precisamos de vocês nesse momento. De todos os vereadores, como bem disse a Thelma, os outros vereadores deveriam estar aqui para ouvir a gente. Só um pouquinho, eu vou esperar a vereadora acabar de conversar para eu poder terminar a minha fala. Desculpe, vereadora, mas pô, eu vim aqui convocado pela senhora e eu gostaria que a senhora me ouvisse. Eu estou ouvindo e peço desculpas, eu só estou anotando aqui como é que nós vamos desenvolver políticas públicas que atendam os terrenos junto com a comissão da OAB. Veja só, vereadora. O senhor tem toda a minha atenção. Obrigado, vereadora. Desculpe. Veja só, existe uma série de encaminhamentos que podem ser feitos a partir da reeleição do Conselho Municipal de políticas de igualdade racial. Mas existem coisas que são imediatas, que vocês, vereadores, que são os legisladores do município de Curitiba, precisam fazer para nós. Sabe? Então, essas coisas são importantes da gente definir aqui. Nós temos a Lei do Silêncio, vereadora, que os fiscais da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria do Urbanismo, etc., consideram invadir um terreiro, fechar, tirar o atabaque, etc., como uma coisa normal. E não é normal. Nós precisamos que o Legislativo, de alguma forma, ative o Executivo e o Judiciário para que a gente possa exercer o nosso direito fundamental. Direito fundamental que existe na Constituição Federal, na Declaração dos Direitos Humanos, em todas as coisas que o nosso país é signatário. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu tinha chamado a Mirélia Amaral e já tinha pedido que a Jane Márcia estivesse próxima. Ok. Boa tarde a todos, todas e todes, doutora Amanda. Estejam todos saudados. Meu nome é Mirélia Amaral, eu sou advogada, milito junto com a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná. Também sou servidora pública de carreira municipal da Fundação de Ação Social há 15 anos. E hoje eu vim muito encorajada, na verdade, para fazer proposta de política pública. E, para isso, eu trouxe duas propostas palpáveis, acredito que sim, para que a gente possa estar dando um salto na questão da construção dessa nova política, não é nova, né? Na verdade, dar essa consolidação à nossa política da igualdade racial. Então, quais são as minhas duas propostas? Eu gostaria que ficasse registrada essa moção. Primeiro, que se criasse, eu sei que é uma figura nova, talvez arrojada até, a figura dos comissários da igualdade racial. Né? Nada impede, é um conselho novo, que, de repente, surja, dentro da configuração de um conselho municipal, um interlocutor. Tá? Então, qual que é a ideia? Nós temos 10 regionais, incluindo a regional do Tatuquara, em Curitiba. Por que não ter em cada regional
um articulador chamado de comissário da igualdade racial, que é justamente essa figura que tem todo esse trabalhar mesmo, né, da militância, e que ele possa fazer interlocução direto com o administrador regional, com a figura do administrador regional, que é o modelo das subprefeituras, né, e que ele possa estar captando junto às secretarias que compõem as 9 regionais, fisicamente mesmo. É esse agente interlocutor, por isso o comissário da igualdade racial. Ele é nosso representante, é aquele que vai no conselho, bebe da fonte e vai lá e faz essa interlocução, justamente lá com o administrador regional, justamente com as outras secretarias, o quê? Para buscar essa pauta e incluir o tema da igualdade racial. Por que não? É o comissário, é alguém legitimamente constituído dentro do conselho, né? E aí, realmente, ele bebe da fonte, vai lá, dialoga e de lá traz de novo 10 comissários da igualdade racial. E a segunda proposta é o seguinte, que é a educação continuada dos servidores municipais. Eu falo isso porque eu sou há 15 anos servidora também municipal, eu exerço isso no período da manhã e à tarde que eu advogo. Então, assim, a minha sugestão é bastante arrojada, mas isso teria que vir por decreto municipal. Existe dentro da carreira dos servidores, se você cresce na carreira, quando você faz os cursos, não é verdade? Então, assim, você cresce uma letrinha, letra A, letra B, vai até o final do alfabeto. Tá? E os cursos são rápidos. Né? E aí você vai, dependendo do curso que você vai fazendo, você vai ganhando lá um adicionalzinho no teu salário. Tá? É assim que funciona. Né? E, na verdade, a ideia é o seguinte, todos os funcionários da prefeitura têm que fazer esse curso de educação continuada, ok? Para ganhar a sua letrinha. Por que não ser obrigatório? Obrigatório. Cada funcionário público do município de Curitiba tem que fazer pelo menos um módulo de ações afirmativas e igualdade racial para ganhar a sua letrinha. Vai ganhar seu adicional? Ok, justo, fez o curso, mas que faça um módulo específico de igualdade racial. Tá? Então, assim, eu vim obstinada, né, com essas duas propostas, atravessei aqui a cidade, vim aqui me colocar como cidadã, depois como servidora, e advogada militante da Comissão de Igualdade também. Proposta de política pública, palpável. Por quê? São 2 alcances, né, horizontais e que você, com essas 2 medidas assim, institucionalizadas, você alcança grande parte aí, né, do nosso município. Né? E o alcance é geracional, na verdade. Em falar em alcance geracional, eu só queria terminar dizendo o seguinte. Eu sou filha do movimento negro. Né? Para alguns aqui que não conhecem até a minha figura, eu nasci dentro dos agentes pastorais negros, ali na Praça Rui Barbosa, até fazendo homenagem em nome dos meus pais, o Biratã, a professora Marilene dos Santos, o Biratã dos Santos, né, que aqui conheceram muitos, aqui a Santa também era bem pequenininha, novinha, a nossa procuradora, né, que chegou tão linda, que há 20 e poucos anos atrás, Paulo Tchan, Almira, seria até injusto de falar, né? E porque, ao meu ver, se você tem esses 3 direitos, você tem os outros. E esses direitos são inerentes ao ser humano. Afinal, todos aqui somos seres humanos, independente de cor, raça, tamanho e outras características. E é isso que eu queria saber. Obrigado. Por favor. Não. John Locke é propriedade privada, sim. Tudo bem. Não, tudo bem. Obrigado. Legal, obrigado. Will Amaral. Tá. Saul, por favor. Também. Saul. Primeiro, pedir licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas. Bom, todo mundo sabe o que é capitão do mato, né? Capitão do mato era aquele que os escravagistas pegavam o negro para caçar o outro negro, e aí ele caçava o outro negro, difamando, caluniando, enfim, inventando histórias a mil. Esse é o capitão do mato. O capitão do mato de hoje em dia não é diferente do que foi no tempo da escravidão. Dito isso, parabéns, Letícia, vereadora Letícia. Quero cumprimentar as mulheres negras através da Santa, na mesa, a doutora Dora Lúcia Bertulho,
Quero cumprimentar os meus companheiros de axé, de matrizes africanas, dizer que há uma confusão. Eu não sou presidente do Conselho Municipal, até porque estou fora há 2 anos do Conselho Municipal Étnico-Racial de Curitiba, e vim trazer o apoio a essa Câmara Municipal, e estou aqui também como Instituto Brasil-África, não estou aqui como presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado, até porque os meus conselheiros do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial não me deliberaram essa função, a esse convite, e até porque, lá no Conselho Estadual, nós garantimos a fala de todos, o respeito a todos os indivíduos, né? E eu respeito, enquanto estou presidente do Conselho Estadual. E dito isso, retomando a fala, eu apoio uma nova eleição do Conselho Étnico-Racial de Curitiba. Há 2 anos estou fora, eu acho que um conselho é um instrumento de uma luta de organização, de políticas públicas para o município e elaboração dessa política pública, de promoção da igualdade racial. Então, é importante que a comunidade negra e a comunidade da cidade de Curitiba participe dessa construção. O Conselho de Política Étnico-Racial de Curitiba em 2006 houve as eleições, o último presidente foi o Denis de Nilton, e está 1 ano e meio parado. Lá no Conselho Estadual, nós deliberamos uma diligência, um ofício para a Prefeitura Municipal de Curitiba puxar essas eleições. O Ministério Público, nós também enviamos do Conselho Estadual ao Ministério Público esse acompanhamento. Portanto, quero trazer o apoio à comunidade negra da cidade de Curitiba, a essa Câmara Municipal, um instrumento. Dizer do Conselho Estadual que nós hoje temos um fundo de promoção da igualdade racial, vamos receber agora R$2 milhões para esse fundo, e são 3 tripés que o Conselho Estadual está dizendo. Nós vamos garantir a sociedade civil organizada através de editais, vamos garantir e fortalecer os conselhos municipais do Estado do Paraná e também garantir as universidades, a cultura e o fomento. Então, é importante dizer isso. Parabéns a todos, mais a nossa matriz africana, eu sou homem de santo, e a comunidade, seja ela negra, branca ou amarela. Agora, vocês percebem que é Curitiba, né? Olha ali, ó. Não tem nenhum negro no painel. Isso aqui é séculos, aqui, ó, assim, ó. O município uma conferência e não aplicou o que a conferência deliberada há 2 anos atrás. Mas, enfim, é política da cidade que todo mundo sabe. Obrigado a todos. Próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu vou chamar as 2 últimas pessoas antes do encerramento, que são a Sabrina Marques e a Tânia Aparecida Lopes, para se manifestar aqui, por favor. Você é a Sabrina? Tá, lá. Boa tarde. Meu nome é Sabrina Marques. Sou atriz. Tá falando? Não? Alô? Agora sim. Meu nome é Sabrina Marques, sou atriz. E eu queria fazer uma pergunta, acho que para todos e todas. Quando vocês vão ao teatro, quantas artistas negras e negros vocês veem em cena? Pouquíssimos, né? Quando a gente vai em centros culturais, Teatro Guaíba, Novelas Curitibana, Teatro Zé Maria, quantos artistas negras e negros vocês veem em cena? É até uma questão... Me emociona de falar, porque hoje eu faço parte da Companhia de Teatro da Universidade Federal e nós temos poucas artistas negras e negros ali com a gente. E eu queria saber como que a gente faz para que nós possamos fazer parte do meio artístico. Como que nós possamos também conseguir um projeto de mecenato, né? Partes de fundo, porque poucas artistas negras e negros que conseguem essas leis de incentivo. Poucos projetos. Qual é a medida que vocês tomariam para que isso mudasse?
Por que nós temos que estarmos restritos somente a datas comemorativas relacionadas à nossa cor? Por quê? Porque a gente tem que estar escondido no Memorial de Curitiba, num domingo específico. Por que isso? Por que a gente não pode estar no cenário curitibano artística como qualquer outro? Essa é a minha questão. Obrigada. A Tânia Aparecida. Bom, boa tarde a todas e todos. O meu nome é Tânia Lopes, eu sou professora da Rede Estadual de Educação, aposentada neste momento. Sou ativista do Movimento Social Negro pelo IPAD Brasil, Instituto de Pesquisa da Afrodescendência. A minha intervenção, primeiro, agradecer à vereadora Maria Letícia por esse momento, agradecer a Santa, a doutora Dora Lúcia, a Andréia, em nome das mulheres negras, que eu entendo que nós estamos representadas. No entanto, com relação a esta casa e aos gestores, aos representantes das gestões que estão aqui presentes e também aos representantes da Câmara Municipal, a minha fala é mais no sentido de uma indignação, porque a compreensão que eu tenho, principalmente quando a gente escuta os dados, ou nenhum dado a respeito da população negra, principalmente vindo dos representantes da educação e da saúde, é como se nós estivéssemos, pelo menos para mim, é a primeira audiência pública que eu participo. No entanto, nós estamos aqui há quantos séculos, a população negra? E dá a impressão que é a primeira vez que nós estamos falando de negros, sobre a população negra nesta casa. Então, que esses representantes, os representantes, no caso, gestores aqui da educação e da saúde, que viessem com mais informações para nós sobre quais são as políticas, o que está sendo implementado no município de Curitiba, porque eu não escutei ou eu perdi algum momento da fala que eu não consegui anotar. E aí nós temos aqui representantes, que é até uma responsabilidade muito grande falar depois de várias pessoas que me antecederam, mas nós temos aqui várias pessoas ativistas do movimento social negro, e tem uma teórica, a Nilma Lino Gomes de Oliveira, que ela diz assim, que o movimento negro é educador. E não só o movimento negro, mas tem representantes de outros movimentos sociais, e que eu tenho certeza que estão aqui abertos e abertas para ensinar, para ajudar, para colaborar, públicas, junto com os gestores, para que a gente não fique sempre com a impressão de que é a primeira vez que nós estamos em algum local fazendo uma cobrança ou querendo saber sobre qual a política que tem para a nossa população. É isso. Muito obrigada. Eu abro agora para a mesa, para as considerações finais. Tem mais alguém inscrito? Oi, Will, desculpa, por favor. Por favor. Deu? Olá, boa tarde a todos e todas, e tudes, né? Todos, tá, aprendendo sempre, caminhando e aprendendo sempre. Quero agradecer a mesa, e, na verdade, assim, todas as falas que me antecederam foram contempladas pelo que eu iria falar. Então, assim, quero resumidamente falar do que a Tânia acabou de dizer, que não é a primeira vez que estamos aqui falando da população negra. O que a Thelma também disse, não é a primeira vez. Todas as vezes que vimos aqui nessa casa, fala-se do bendito do painel. E, olha, não é a primeira, não é, vou até sentar aqui, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta. E o painel continua representado pela branquitude, certo? A população negra, nem o quadro do Debré... Gente, o quadro do Debré, na época que o racismo era mais estrutural ainda, está lá o cara preto aparecendo. Então, assim, o que nós falamos aqui, o que
não só com relação a esta audiência de hoje, o que falamos aqui com relação à população negra é da nossa invisibilidade. Começando por esse painel, estamos nós invisíveis, certo? Quando foi se falado sobre as políticas públicas da saúde, nós estamos invisibilizados, certo? Precisam se criar políticas públicas especificamente para as mulheres negras, para a população negra, a educação. A Lei 10.639, quando ela é abordada nas escolas, é de forma superficial, certo? Segurança. É claro que isso é um dado que todo mundo sabe, pelo menos nós, negros, sabemos, que a cada 23 minutos morre um menino negro. E os nossos meninos estão morrendo. E nós, continuo, né? Cri, 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 cri. A invisibilidade das religiões de matrizes africanas, gente, elas são invisíveis por quê? Porque é religião de preto. Porque, como que falou o Senhor? Porque o tambor existe, né? Porque o tambor está lá. Se tivesse lá uma gaita de fole, quem sabe? Né? Então, assim, nós precisamos, esta Câmara, esta audiência, os nossos representantes precisam estar atentos às políticas públicas que devem ser elaboradas para a população negra. É disso que eu falo. Tenho dito. Obrigada. Obrigado, Will. Desculpe aquele instante. Eu abro aqui para as considerações finais da mesa, por favor. Palavra aberta para quem desejar. Doutora Andréia. São dois ensaios de resposta, digamos assim, porque nós teríamos, para falar sobre esses assuntos, pelo menos uns 4 dias, né, mais ou menos. Eu não me recordo o nome do rapaz que falou sobre Jean-Luc. Né? Não me recordo, perdão. Henrique, obrigada. Henrique fala e traz que nós deveríamos, pelo que eu entendi, ele entende que nós deveríamos estar falando sobre direito à vida, à liberdade, à propriedade. O que eu tenho para te dizer basicamente, entrando talvez um pouco na questão doutrinária, não é? Mas hoje o direito à propriedade, por exemplo, ele é muito limitado pelo que nós entendemos por direitos humanos. Nós vivemos uma constitucionalização do direito civil. Então, aquela ideia, né, antiquado, até diria, do direito à propriedade, hoje ela já está sendo superada por essa questão mais humanitária do direito, do direito à propriedade. Quando nós discutimos sobre saúde, né, quando nós discutimos sobre educação, indiretamente nós estamos discutindo o direito à vida, de uma posição privilegiada. E falar sobre direito à liberdade para a população negra Obrigada, está morrendo. Para falar sobre direito à liberdade da população negra é complicadíssimo, porque eu te trago um dado: 62,8% das mulheres hoje encarceradas são negras. Então, essa discussão ela é pertinente sobre esse ponto de vista. Agora, como eu te digo, a gente poderia ficar 4 dias discutindo constitucionalização do direito civil, mantemos o direito civil como ele era antes. Então, acho que a resposta ela só para te dar mais ou menos um norte sobre aquilo que a gente está conversando, mas é interessante. Também gostaria de fazer uma parte sobre a questão da Sabrina. Sabrina é uma questão que me interessa muito. Isso que você trouxe, até dei uma pincelada naquilo que eu falei. O Estatuto da Igualdade Racial, ele deu com uma mão, na minha humilde opinião, deu com uma mão e tirou com a outra. Porque, inicialmente, historicamente, né, se você for estudar ali a exposição de motivos do Estatuto, o que a gente tem? Era para ter 20%. Aí eu nem preciso te dizer, né, que sofreu um lobby considerável, para usar uma palavra bonita, né, de algumas empresas de entretenimento, e aí se disse, olha, seria legal que tivesse negros.
Seria interessante, seria bacana, só que não se colocou nenhuma questão em relação a isso, entendeu? Então, não tem, foi dado com uma mão e tirado com a outra. E, realmente, é uma das discussões que a gente, na comissão, nós teremos, essa questão do racismo recreativo, porque é importantíssimo. Obrigada. Pode falar. Cadê o microfone? Vai lá. Pois é. O brasileiro, infelizmente, não tem o hábito de buscar o conhecimento com relação a seus direitos, e a população negra não é diferente. Desde 55, que vem se trabalhando aí uma gama enorme de direitos para a população negra, mas que não são cumpridos. Mas, com relação à questão da cultura, o Estatuto da Igualdade Racial, lá no artigo 9º, ele diz que a população negra tem direito a participar das atividades educacionais, culturais, de lazer adequadas aos seus interesses. E diz que, para o cumprimento desses dispostos, cabe aos poderes públicos estadual, municipal e federal implementar essas políticas públicas. E, ao meu ver, essas políticas públicas não são implementadas e cabe à população negra, não vai vir nada de graça, não virá, nunca veio. Cabe à população negra, nesse caso aqui, se for poder público municipal, estadual, federal, entrar com uma ferramenta constitucional chamada mandato de injunção para fazer, né, Tony Reis, para fazer o prefeito, o governador ou o presidente da República fazer valer o espaço da população negra no que tange à cultura. Lei não é cumprida pelo Poder Legislativo federal, estadual, municipal ou Poder Executivo, tem uma ferramenta constitucional que é a garantia de qualquer cidadão, chamado mandado de injunção. Então, cabe se organizar e fazer valer esses direitos. Valeu. Muito obrigada. Bom, vamos finalizando, então, nossa audiência. Eu quero cumprimentar... Ah, a senhora quer falar, doutora? Então, vamos lá. Obrigada. Bem, as questões colocadas aqui por todos e todas, cada um dentro dos seus interesses mais específicos, eu gostaria de fazer um comentário, talvez, ou chamar a reflexão um ponto que me parece que é único, que é fundamental e que é aquele que é determinante de todas as questões que aqui foram colocadas. Em 2001, nós tivemos a conferência da ONU sobre contra a discriminação racial e todas as formas de intolerância. Nessas formas de intolerância, você pode colocar todas as questões que aqui foram tratadas, as questões religiosas, as questões nacionais, as questões da comunidade LGBT, as questões de nacionalidade, de imigração, enfim. Todas essas questões, e por que nós tivemos, numa conferência, a chamada principal discriminação racial, ou seja, contra a discriminação racial e todas as formas conexas de intolerância. Porque, na verdade, se nós formos pensar, eu não vou dizer o nome das pessoas que aqui falaram, porque realmente eu não consegui gravar, mas alguém falou sobre a questão que precisava ver de que as comunidades LGBT, especialmente a população trans, a população gay, seja ela masculina, seja ela feminina, elas são privilegiadas naquilo que é todas as questões de violência nesse país, né? Os negros que pertencem a essas comunidades têm o privilégio negativo do sistema de segurança, das pessoas mais violentas, do próprio sistema jurídico nacional, de serem absolutamente contundentes contra eles num primeiro momento, ou seja, privilegiam negativamente para fazer com que eles sofram maior número de violência, e, ao sofrer maior número de violência, são também aqueles que têm mais mortes, que são mais violentados.
E daí eu acho que é importante a gente perceber. E qual é a característica específica desses indivíduos que são mais violentados dentro da comunidade? É ser negro. Então, é importante que a gente perceba que, se nós tivermos políticas específicas e discussões muito profundas, contundentes, reflexões, sabe, que sejam de cunho o mais profundo possível a respeito de todos os sistemas de racismos desse país, seja o racismo estrutural, seja o racismo institucional, seja o racismo cultural, seja o racismo individual, que todos eles, na verdade, eles vão compor um sistema em que a hierarquia do pertencimento racial das pessoas vem à frente de qualquer posição, de qualquer lugar que as pessoas estejam. Portanto, é necessário que a gente pense nisso, porque no juntar todas as questões de intolerâncias conexas ao racismo, e se nós discutirmos e conseguirmos refletir sobre o racismo de forma mais contundente, fazer propostas contundentes e exequíveis sobre, de forma a diminuir ou superar. Eu nem tenho essa ideia de superar, porque realmente eu não consigo ter mais, como diz o outro, esta esperança, né? Mas se a gente conseguir diminuir, a gente já vai fazer grande coisa para a sociedade, seja ela branca, seja ela negra. E eu volto a dizer, a sociedade brasileira é racista, seja ela branca, seja ela negra. E é por isso que é necessário que nós tenhamos essa possibilidade de discutir profundamente. Não é o fato da pessoa ser negra ou o fato da pessoa ser branca que a faz racista. O que a faz racista é uma formação nesta sociedade, desde os primórdios, desde os períodos tanto da escravidão, como no período do século XIX, com todas as propostas legislativas de superação ou de término da escravidão, que foram todas elas feitas com exclusividade para retirar da população negra, seja ela escrava, seja ela liberta, seja ela não escrava, todo o tipo de direito. Então, esta formação ela está introjetada absolutamente no inconsciente coletivo da população brasileira. E é a partir daí que nós precisamos lutar, a partir daí que nós precisamos discutir, para que a gente possa unir todos esses movimentos de intolerância à questão racial, para que a gente possa efetivamente mudar ou, de alguma forma, minimizar os efeitos do racismo sobre a população negra, seja ela LGBT, seja ela religiosa, seja ela de qualquer natureza, mas negra vai estar sempre na linha primeira do sistema de segurança, de todos os sistemas que são hierarquizados no sentido de inferiorizar esta população. E daí, por último, eu queria só fazer um comentário a respeito da questão da saúde, que foi aqui comentado e que levantou uma pessoa para dizer que viu alguma coisa, e que daí o senhor, que é representante da secretaria, também falou que nós temos políticas, mas que é difícil de fazer qualquer tipo de procedimento se eu não souber o local, a hora, o lugar, o que a pessoa tinha, o que a pessoa não tinha. Mas não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é como é que, apesar e mesmo sabendo que todas essas políticas que foram aqui colocadas, elas existem, elas estão todas elas no sistema, como é que o sistema de saúde, daí o real, ou seja, as secretarias, sejam elas municipais ou estaduais, vão fazer para implementar aquelas normas. Que elas existem, nós conhecemos. Eu quero saber como é que elas são implementadas na realidade. Como é que as mulheres negras são tratadas no momento do parto, que nós temos várias estatísticas dizendo que são elas aquelas que não recebem anestesia, aquelas que são mais maltratadas, aquelas que os médicos sequer tocam, porque tocar num corpo negro, de repente, não é uma coisa muito interessante, mesmo dentro do sistema de saúde, ou seja, de longe eu recebo, de longe eu falo, eu não chego mais perto, eu não escuto exatamente o que as pessoas dizem. Por quê? Porque o racismo está estruturado nas cabeças das pessoas, e é a partir daí que eu acho que a gente precisa ter políticas públicas, políticas que sejam efetivamente, que tragam efetividade às normas que nós já temos. Nós já temos leis, resolve. Agora, é preciso implementá-las e fazer com que
Enfim, daí alguém falou aqui sobre educação continuada, uma série de possibilidades que são possíveis de fazer para fazer com que essas questões sejam tratadas. E a questão da religião de matriz africana, certamente, é a negritude que representa, não importa nem que aqueles que sejam membros dessas religiões sejam brancos ou negros, mas a representação que há nas religiões de matriz africana de que sejam alguma coisa que eu não devo ter nenhum respeito, é que faz com que as vizinhanças todas fiquem clamando por um silêncio que, na verdade, se passa o corpo de bombeiro, eles não se preocupam, se tenham qualquer tipo de outra atividade, ninguém se preocupa, mas o tambor incomoda. Então, acho que é preciso a gente fazer essas discussões, essas reflexões e tratar mais a fundo como que nós vamos lutar contra o racismo. É essa a nossa proposta. Obrigada. Sim, sim, avise. Sobre o abaixo-assinado que a gente comentou durante a audiência, por favor, não vão embora sem assinar uma dessas folhas. Obrigada. Santa. Eu gostaria só, considerando que quando a gente já está inserido no movimento social de várias formas, há muitos anos, todas as audiências públicas que eu venho nessa Câmara de Vereadores, a pauta ela sempre acaba sendo uma das mesmas, esse painel. E aí a gente não avança, isso passa 5 anos, 10, 15, 20, 30, e a gente não muda. E aí a gente pergunta o que a gente faz, por que a gente não muda? Então, essa é uma pergunta. Eu já sei que apresentaram uns projetos de lei ali para alterar o painel, mas, enfim. Então, para além disso, eu gostaria de deixar bem claro, eu acho que a audiência pública ela tem um papel importante de apresentar sugestões, propostas para o município, mas eu gostaria de deixar aqui de forma bastante atenta a questão da intolerância religiosa hoje. Nós temos várias pautas, mas nós precisamos estar alerta, porque as questões estão acontecendo, a violência. Então, que a comunidade de religiões de matriz africana possam também ter informações. Hoje nós temos vários espaços, aqui tem a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, na OAB tem as comissões de igualdade racial, tem a Comissão de Memória e Verdade da Escravidão Negra. Dentro da Prefeitura Municipal de Curitiba tem a Assessoria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, que cabe a essa política do município apresentar propostas. Então, tem o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, tem a Secretaria de Justiça, que a gente possa usar esses serviços. Eu estou na luta dos direitos humanos há 30 anos, e me lembro que, lá atrás, nós não tínhamos espaço para fazer denúncia, e hoje nós temos. Então, a gente precisa estar, de alguma forma, todos juntos, porque, quando se trata de violência, ela vem para todos nós. E a gente tem que estar conectado ou interligado, para que a gente possa se socorrer ou saber a quem pedir ajuda quando nós precisamos, porque todos nós estamos sujeitos a ser vítima de qualquer situação. Então, era esse o meu recado. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e, sempre que eu puder estar contribuindo, vocês podem sempre contar comigo. Bom, você quer se manifestar? Não, eu só gostaria de agradecer a participação e, mais uma vez, reforçar que o gabinete fica no primeiro andar desse prédio onde nós estamos, o primeiro gabinete do lado esquerdo. Está aberto para quem quiser fazer alguma reclamação, algum pedido, só para conversar, enfim. Como eu costumo dizer, o mandato ele é dado pelo eleitor e o eleitor tem todo o direito de frequentar o gabinete. Inclusive, eu acho que isso deveria ser até uma coisa mais comum das pessoas. Mas a minha função aqui, como eu digo, é tentar derrubar um pouco a burocracia e fazer a máquina andar. Então, eu deixo só esse reforço. Muito obrigado. Bom,
Estamos chegando ao final da nossa audiência pública. Quero agradecer a presença de todos aqui da mesa e de todos aqui que participaram com esse debate. Eu não vou, primeiro, dizer que houve muita civilidade no debate, o que é uma coisa genuinamente necessária para quem debate preconceitos. E, falando nisso, esta é uma audiência pública que foi provocada pela assessoria, pelo Candeeiro, e eu gostaria de que ele encerrasse comigo aqui, mas ele teve um compromisso, é só para informar os senhores. Eu não vou cair na armadilha ideológica de dizer que uma luta é mais importante que outra. Eu sou branca, sou feminista e carrego comigo essa questão dos direitos das mulheres muito claramente há muitos anos na minha história de luta e vida. Mas eu tenho aqui para mim que, enquanto as mulheres negras não conseguirem os seus direitos, as mulheres brancas também não vão tê-los. É uma questão, pessoal, de nós termos esse entendimento de que a luta é de todos, é de igualdade. Quando se fala na questão racial, nós estamos buscando igualdade. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que quem quiser falar comigo, eu estou todos os dias aqui na Câmara Municipal, que eu também, como os senhores, lamento a ausência de outros vereadores aqui. Existe uma comissão de direitos humanos que tem 5 componentes. Todos eles, sabidamente, estavam informados da audiência pública hoje. E hoje, no plenário, pela manhã, eu insisti em convidar todos os 38 vereadores que estavam lá, homens e mulheres. Então, a gente tem... Você quer falar alguma coisa? Então, é isso, eu sei. Não, eu sei, você não precisa nem me dizer isso, eu sei. E também lamento como você isso. Então, pessoal, muito grata pela participação, e eu acho que, efetivamente, o espaço de vocês é aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Muito obrigada, boa semana.